Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Se o homem é a imagem e semelhança de Deus, Deus seria um corpo? Como Deus é? Tem como conhecermos como Deus é? Responderemos a essas perguntas nesta questão 3, artigo 1. Na introdução desta questão, Santo Tomás deixa claro que não tem como sabermos como Deus é, e sim como Deus não é, e a partir de como Deus não é, deduzirmos como ele é. Esta questão terá 8 artigos que discutirão a respeito da simplicidade de Deus. O primeiro artigo trata da questão Deus é um corpo? Primeira objeção, diz que Deus é um corpo porque as Sagradas Escrituras atribuem a Deus 3 dimensões, segundo Jó, capítulo 11, versículo 8. É mais alto que o céu, e o que farás? Mais profundo do que os infernos, o que saberás? Sua extensão supera a terra e sua vastidão o mar. Logo, Deus é um corpo. Segunda objeção, diz que tudo que tem uma figura é um corpo, sendo a figura a forma daquele corpo, delimitando como aquele corpo é, a sua natureza, distinguindo as suas diferentes partes. Ou seja, é como a gente consegue observar, né, na realidade, né? A figura seria aquilo que a gente consegue ver daquele corpo, entendeu? Todas as partes, todas as características daquele determinado objeto ou pessoa. Segundo Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A figura é dita imagem, segundo também em Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho é o resplendor de sua glória e a figura, isto é, a imagem de sua substância. Logo, Deus é um corpo. Então, aqui, a interpretação que essa objeção dá é literal, como se realmente, né, a figura aqui fosse a representação do corpo de Deus. Então, como se o corpo humano fosse também como Deus é enquanto figura, enquanto corpo, enquanto imagem. Então, é isso que está dizendo nessa segunda objeção. Terceira objeção, tudo que tem partes corporais é um corpo. Segundo Jó, capítulo 40, versículo 4, tens um braço semelhante ao de Deus. Salmo 33, versículo 16, os olhos do Senhor sobre os justos. E Salmo 117, versículo 16, a destra do Senhor realiza uma façanha. Portanto, Deus é um corpo. Quarta objeção, sentar não convém senão a um corpo. Segundo Isaías, capítulo 6, versículo 1, viu o Senhor sentado, e Isaías capítulo 3, versículo 13. O Senhor levanta-se para o julgamento. Portanto, Deus é um corpo. Quinta objeção. Nada pode ser um ponto espacial, seja um ponto de partida ou de chegada, se não for um corpo ou algo corpóreo. Pelas Escrituras, Deus parece ser um ponto espacial de partida e de chegada. Segundo o Salmo 33, versículo 6, aproximai-vos dele e recebereis sua luz. Aqui como sendo um ponto espacial de chegada. Segundo Jeremias, capítulo 17, versículo 13, todos os que te abandonam serão inscritos na terra, aqui como sendo um ponto espacial de partida. Logo, Deus é um corpo. Agora Santo Tomás vai começar a contrapor essas objeções. Em sentido contrário, segundo São João, capítulo 4, versículo 24, Deus é espírito. Respondo, pode-se demonstrar de 3 maneiras que Deus não é um corpo. A primeira é que nenhum corpo move se não for movido, como ensina a experiência de cada caso. Já foi demonstrado, né, na primeira via da questão 2, artigo 3, que Deus é o primeiro motor imóvel. Portanto, Deus não é um corpo. Caso você ainda não tenha visto essa questão, acesse o vídeo da questão 2, artigo 3, no card acima deste vídeo ou na descrição. Continuando. Segunda maneira é que o primeiro ente seja ato e de nenhum modo seja potência, embora em uma única e mesma coisa a potência seja anterior ao ato, na verdade o ente em ato vem antes do ente em potência. Então, isso a gente já viu na questão 2, artigo 3. E aí, como exemplo, a gente sempre pode pensar, né, na rua molhada. Então, para a rua ficar molhada, ela tem essa potência de poder ficar molhada, se chover, né? E aí, para a rua realmente ficar molhada, ela tem que realmente ter água nela, né? Chover na rua e aí a rua fica molhada. Então, precisa de um ente que esteja em ato para molhar a rua, que é a água. Então, precisa da água para molhar a rua, para que a rua possa passar da potência de poder estar molhada para estar molhada. Então, se a gente pegar a rua em si mesma, ela, antes de ficar molhada,
ela pode ficar molhada. Então, a potência vem antes do ato. Mas se a gente olhar, né, para a ordem dos seres, né, a ordem dos entes, primeiro vem o ente em ato, para depois o ente que está em potência sair da potência e virar ato. Então, precisa ter a água para molhar para a rua ficar molhada. Continuando, como já foi demonstrado na questão 2, artigo 3, que Deus é o primeiro ente, novamente na primeira via, portanto é impossível que Deus tenha qualquer potência, pois ele deve ser ato puro para dar movimento a todas as coisas que existem. Então a gente já viu isso na questão 2, artigo 3, onde ele explica isso direitinho, né? Santo Tomás explica isso direitinho, então qualquer dúvida que vocês tiverem a esse respeito, vão lá, acessem a questão 2, artigo 3, ou no card acima, ou na descrição desse vídeo. Todos os corpos estão em potência, porque são matéria, e toda matéria é potência e toda forma é ato. Portanto, é impossível Deus ser um corpo. Como exemplo dessa relação entre matéria e forma, temos o próprio ser humano. A sua matéria seria a sua alma, pois a nossa alma poderia ser a alma de um cachorro, de uma planta, se não fosse pela forma, que é nosso corpo mesmo, permitindo a nossa existência nesse mundo enquanto humanos. Então, quando Santo Tomás fala de corpo, corpo também pode significar um espírito, porque todas as criaturas que existem, com exceção de Deus, elas são compostas de matéria e forma, inclusive os espíritos, inclusive os anjos, são compostos de matéria e forma. E então, a gente pode, o Santo Tomás, quando diz corpo, ele pode estar querendo dizer que um corpo também é um espírito, porque quer dizer que é algo composto de matéria e forma. Isso seria um corpo. E Deus não é assim, porque ele não é composto de matéria e forma, mas ele vai discutir isso só no próximo artigo. Então, no caso do ser humano, né, a nossa alma, o nosso espírito, ele tem essa potência de poder ser a alma de um animal ou de uma planta, né, ou de um ser humano. E aí, o que vai deixar claro para nós, né, na nossa realidade, que de fato se trata de uma alma humana, é o corpo. O corpo, mas aí corpo mesmo, nosso corpo humano mesmo, nesse sentido mesmo de corpo como a gente conhece. Então é essa que é a forma, porque a forma é o que faz aquilo ser o que é. Então o que faz um ser humano ser o que é o nosso corpo. E a alma só vai ser uma alma humana porque a alma humana está presente num corpo humano e assim é que existe todas as coisas neste mundo, matéria e forma. Terceira e última maneira, como Deus é o que há de nobilíssimo em todos os entes, como já foi dito na quarta via da questão 2, artigo 3, é impossível que algum corpo seja nobilíssimo em um ente, porque ou um corpo está vivo ou não está vivo. O corpo vivo é mais nobre do que um não vivo, pois o corpo vivo não vive por ser corpo, senão todos os corpos seriam vivos, mas vive por algo além do corpo, assim como o nosso corpo vive por causa da nossa alma. Este pelo qual o corpo vive é mais nobre do que o corpo. Impossível, portanto, Deus ser um corpo. Então, o que ele quer dizer com tudo isso é o seguinte, que a alma ela é mais nobre do que o corpo, porque ela dá vida ao corpo. Então, isso vale também para os animais. Embora, né, a gente sempre diga que os animais não têm alma, mas não é, né, no sentido literal, é que eles não têm uma alma imortal que nem o ser humano. A alma humana, ela abrange o nosso corpo e ultrapassa ele. Então, quando a pessoa morre, a alma se separa do corpo. É por isso que o corpo não tem mais vida. Mas a alma humana continua existindo. No caso dos animais, quando eles morrem, e os vegetais também, quando eles morrem, a alma se separa do corpo, mas essa alma deixa de existir. Ela não existe mais porque é uma alma mortal, ela só está presente mesmo ali no corpo, ela só abrange o corpo do animal. E ela não ultrapassa o corpo do animal. No caso do ser humano, não. É uma alma imortal, ela ultrapassa o corpo humano, então ela consegue viver fora do corpo humano. Então, o corpo em si, ele não tem vida, mas a alma é que dá vida ao corpo, por isso que a alma é mais nobre do que o corpo. E Deus é o ser nobilíssimo entre todos os seres, por quê? Porque Deus é que dá existência a todos os seres que existem. Porque Deus é a sua própria existência. A essência de Deus, o ser de Deus e a sua existência são a mesma coisa. É o único ser que é assim, em que o seu ser e a sua própria existência são a mesma coisa. Por isso que ele está acima de todos os demais seres. E aí, por isso que ele diz que o Deus é o que tem de nobilíssimo em todos os seres. Porque o que tem de mais nobre em um ser é o quê?
a sua própria existência, ele existir. Né? O que tem de mais importante naquele ser é que ele existe. Então, por isso que Deus é o ser nobilíssimo entre todos os entes, entre todas as essências, entre todos os seres. E é por isso que ele diz isso, então, que Deus não pode ser um corpo, porque o corpo seria menos nobre já do que a alma seria menos nobre do que o próprio Deus, porque por conta dessa questão de a existência de Deus e o ser de Deus ser uma coisa só. Então isso é maior ainda do que a alma, que é também um corpo, se nós formos entender corpo como sendo algo composto de matéria e forma. Qualquer dúvida que vocês tiverem, postem um comentário que eu respondo. Agora vamos para as réplicas às objeções. Réplica à primeira objeção. Como já foi dito na questão 1, artigo 9, veja o card acima ou acesse o vídeo na descrição, caso você ainda não tenha visto toda a questão 1. A Sagrada Escritura transmite para nós as coisas espirituais e divinas sob semelhanças corpóreas, de onde atribui a Deus 3 dimensões, sob a semelhança das quantidades corporais. Com relação à profundidade, se quer dizer do poder de conhecer que é oculto. Pela altura, a superioridade do seu poder sobre tudo. Pelo comprimento, a duração da sua existência. Pela largura, a disposição do seu amor por todas as coisas. Então, é o poder de conhecer que é oculto, né? O poder que Deus tem de conhecer todas as coisas a respeito de tudo. Né? Então, ele conhece tudo, tudo sobre tudo. Então, isso é algo que é oculto para nós. É algo extremamente profundo. É algo que não dá para nós entendermos como que é. Por isso que, então, essa profundidade tem relação com esse poder de Deus de conhecer tudo sobre tudo. A altura, que ele quer dizer de superioridade, é que Deus está acima de tudo e de todos. O comprimento, né, que significa a duração da sua existência, que é a duração de sua existência, da existência de Deus, é eterna, ela nunca cessa. E a largura, a disposição do seu amor por todas as coisas, que Deus ama todas as criaturas que ele criou, né? E inclusive o ser humano, ele tem um amor infinito pelo ser humano, como ele provou morrendo por nós na cruz. Ou como diz Dionísio, pela profundidade de Deus é entendido a própria incompreensibilidade de sua essência, né, de seu ser. Pelo comprimento, a extensão de seu poder, que tudo penetra. Pela largura, a amplitude de sua presença, pois tudo está contido sob sua proteção. Réplica à segunda objeção. O homem é a imagem de Deus, não segundo o corpo, mas segundo aquilo que nos eleva com relação aos outros animais. Então, segundo Gênesis, capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e também é dito para que domine sobre os peixes do mar. Então, o homem é superior a todos os animais por causa da razão e do intelecto. É aí que nós somos realmente superior a todos os animais. E como a razão e o intelecto são incorpóreos, ou seja, não são corpo, eles não são matéria, no sentido mesmo que a gente entende de matéria, então como eles não são matéria, o homem é a imagem de Deus segundo realidades incorpóreas. Ou seja, o homem é a imagem de Deus segundo a razão e o intelecto. Assim como Deus tem razão e intelecto, nós também temos razão e intelecto. Réplica à terceira objeção. As partes corporais são atribuídas a Deus por causa de seus atos, assim como o ato do olho é ver. O olho de Deus significa o poder que Deus tem de ver de modo inteligível, ou seja, de compreender as coisas e não ver de modo sensível, ou seja, ver como nós vemos um objeto qualquer. Então, ver de modo inteligível é compreender tudo a respeito daquilo. Isso que é ver para Deus, né? Porque ele está querendo dizer que Deus vê no sentido que ele compreende, entendeu? Ele vê a nossa alma, ele é capaz de compreender a nossa alma, de saber tudo sobre nós. Não de ver como nós vemos, né? De modo apenas sensível dos 5 sentidos, né? De ver as coisas através apenas do sentido da visão. Então, ver a cor das coisas, ver a forma dos objetos, não é nesse sentido, é no sentido muito mais profundo de conhecer realmente tudo a respeito daquilo. E assim, a mesma coisa para as demais partes, né? Para as demais partes de Deus, então, o mesmo raciocínio se aplicaria para as demais partes de Deus que ele coloca na objeção 3. Réplica à quarta objeção. Foram atribuídos a Deus sentar e levantar-se também como semelhanças. Sentar remete à sua própria autoridade e imobilidade,
e levantar-se à sua própria força, capaz de vencer todos os adversários. Réplica à quinta objeção: Deus não se aproxima ou se afasta por passos corporais, e sim pelos sentimentos da alma. O afastamento ou aproximação de Deus designa um sentimento espiritual. Então, não é que Deus ele se aproxima ou se afasta fisicamente da pessoa, porque ele está presente em tudo e em todos os lugares, ele é onipresente. Então, na verdade, quem está se distanciando ou não de Deus, né, é a pessoa que está tendo uma alma cada vez mais distante daquilo que Deus quer que a pessoa faça, ou está tendo uma alma cada vez mais próxima daquilo que Deus quer que a pessoa faça e seja. Então é nesse sentido em que Deus se aproxima ou se afasta. Na verdade, não é Deus que está se afastando nem se aproximando, é a pessoa que está se afastando ou se aproximando de Deus espiritualmente. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, poste um comentário no canal. Se gostaram do vídeo, compartilhem, deixem seu like para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo e ao canal. E até a próxima!